Em 2020 entrou em vigor a Lei do Marco Legal do Saneamento Básico no Brasil. A medida prevê quase 99% de atendimento às pessoas com abastecimento de água e 90% com esgoto sanitário até 2033. Para isso, uma série de metas foram estabelecidas e medidas adotadas, como, por exemplo, a privatização de empresas estatais que prestam esse serviço. Mas depois de 5 anos da implementação da lei, pouco avançamos. Um estudo do Instituto Trata Brasil apontou estagnação no saneamento no país. Hoje, cerca de 34 milhões de pessoas não acessam sistemas formais de água e mais de 90 milhões não têm coleta de lixo nem tratamento de esgoto. Quem vai nos dar detalhes desse levantamento é a Luana Preto, que é presidente executiva do Instituto Trata Brasil. Luana, primeiramente, obrigado pela disponibilidade. Seja bem-vinda ao TJ. Eu que agradeço, Rayane. Muito bom tratarmos desse tema tão importante para a população. Luana, já te pergunto, né? O estudo mostra recursos na oferta e serviços como atendimento de água, que passou de 83,6% da população em 2019 para 83,1% em 2023, uma queda de 0,5 ponto percentual, 0,5% ali. A queda é pequena, mas demonstra também um grande atraso para alcançar a meta até 2033. Em que região do Brasil teve esse recuo no atendimento de água e o que isso revela nessa pesquisa? Bom, avaliando esse dado em relação ao abastecimento de água tratada, a gente vê que ele se manteve praticamente estável aí ao longo dos anos, né? Isso significa que nós temos evoluído numa velocidade muito lenta. Por quê? Porque a população, naturalmente, ela vai crescendo, né? Então, o percentual, esse atendimento, ele cresce junto com a população de maneira orgânica, mas não além, que é o que se espera, né? Então, a gente deveria estar fornecendo água tratada cada vez para mais gente, não apenas no crescimento orgânico da população, e da mesma maneira a coleta e tratamento dos esgotos, né? Quando a gente avalia o cenário regional, a gente vê que tem grandes problemas, principalmente na região norte e nordeste do nosso país. A região norte, por exemplo, ela tem praticamente 60% da população com abastecimento de água apenas. Nós temos capitais, por exemplo, que tem 41% da população com a sua água tratada somente na região norte, e temos apenas 22% de coleta e tratamento dos esgotos. Quando a gente avalia a região nordeste também, o índice de água é de 75%, mas o índice de coleta de esgoto ele é de pouco mais de 30%. Então, os grandes desafios estão nessas regiões, quando a gente fala de distribuição geográfica no Brasil de uma maneira geral, mas nós temos também uma dificuldade bastante grande, inclusive nas regiões mais adensadas e mais centrais, que são as áreas vulneráveis e as áreas rurais, né? Então, há um grande desafio também nos grandes centros. A população que vive na periferia, que vive nas favelas, ela precisa ser atendida com acesso à água tratada e coleta e tratamento de esgotos, e também a população rural, né, que muitas vezes é bastante desassistida. Luana, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. A gente já sabe, né, que saneamento básico também é saúde pública e é qualidade de vida para a população. Então fica difícil, né, a gente imaginar que ainda há muitas pessoas que não têm acesso à água potável, água tratada, melhor dizendo. O que dificulta a oferta dessa água em todo o país? Qual que é o maior entrave hoje na leitura que vocês fazem através desse estudo? Bom, com esse estudo a gente percebeu que após a aprovação do marco legal, nós tivemos uma movimentação grande, principalmente na busca de contratos de concessão que alavancassem os investimentos em saneamento. Então tiveram aí mais de 1.557 municípios onde houve a captação de 370 bilhões de reais a serem investidos, e mais 1.460 municípios estão em estruturação dos projetos de saneamento básico para captação aí de mais de 60 bilhões de reais, né, em saneamento. Digamos, para esse investimento poder se concretizar
em um maior percentual da população com acesso ao serviço, existe um ciclo de vida que é longo, né? Então, primeiro faz o projeto de engenharia, aí se busca o licenciamento ambiental, aí são realizadas as obras, para que então se passe a ter um maior percentual da população com acesso aos serviços de saneamento. Então, esses municípios que já estão mobilizados, eles tendem a evoluir, né, em relação ao acesso ao saneamento. Entretanto, nós temos municípios onde, infelizmente, ainda se enxerga daquele velho ponto de vista de que obra enterrada não dá voto, né? E esse é o grande problema do nosso país, é que os prefeitos, que eles entendam, né, que o acesso pleno ao saneamento, ele é um ativo na mão de um governante, ele é algo que vai transformar a vida das pessoas e que não precisa ser visto como uma política de um governo A, B ou C, mas sim como uma política de Estado, onde o planejamento é realizado, onde cada prefeito, cada governante vai seguir esse planejamento e buscar investimentos para executar esse planejamento da melhor forma possível, né? Então, acho que esse ainda é a grande questão. Muitas vezes o saneamento é pensado de uma maneira muito imediata, sendo que os resultados dele são colhidos no curto, médio e longo prazo, e por isso muitos prefeitos, muitos governadores não se mobilizam para a solução desse tema, né? Outro ponto também é que nós, como população, nós precisamos exigir o acesso ao saneamento, né? Às vezes o nosso filho está com uma diarreia, com uma dor de barriga, e a gente acha que isso é comum, né? Mas não é, né? A diarreia, a dengue, a leptospirose são doenças que vêm, a própria hepatite, são doenças que vêm pela falta de saneamento. Então, é um direito fundamental nosso exigir o acesso aonde a gente mora, e é necessário que haja essa mobilização também para que nos locais onde o saneamento não esteja avançando, a gente tenha aí o avanço de serviço. Luana, o estudo, né, ele também mostrou que o acesso a serviços como coleta de lixo aumentou de 53% em 2019 para 55% o ano passado, em 2024. Mas ainda é pouco. Como incentivar as prefeituras a também realizar as coletas seletivas? Bom, o saneamento básico ele é composto por 4 vertentes: acesso à água tratada, acesso à coleta e tratamento dos esgotos, a coleta e a destinação adequada do resíduo, ou seja, do lixo, e a drenagem urbana. E todas essas 4 vertentes, elas são responsabilidade do prefeito. Ele pode decidir delegar esse serviço a uma empresa, ele pode ter uma companhia estadual atuando, mas a responsabilidade final é dele. Então, todos esses serviços de saneamento, quando eles não são bem prestados, eles vão trazer prejuízo tanto para o meio ambiente quanto para a saúde pública das pessoas que ali residem. Então, é muito importante que nós, como cidadãos, que a gente cobre o avanço, que os órgãos de controle atuem, né, nessa fiscalização, que as agências reguladoras acompanhem o avanço do acesso ao saneamento, porque as metas são estabelecidas em contrato. Então, é muito importante que haja o acompanhamento da execução dessas metas. Luana, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade em estar aqui no TJ, nos ajudando a compreender esse estudo do Trata Brasil. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um abração.